jovem já ficasse atento aí. Durante muitos anos aqui nessa igreja, ministrar o louvor, adorando ao Senhor, e mais tarde, por motivos, não vem ao caso, nós nos separamos. Mas nessa noite, quando essa igreja faz 18 anos, nós não poderíamos estar aqui para louvar ao Senhor, pelo quanto Ele tem feito por Nova Canaã. E nós amamos esta igreja, e nesta noite nós queremos dedicar nosso louvor somente a Jesus, que é o dono e que ama também esta igreja, que tem sustentado e guardado. Nesta noite, o parabéns para todos nós, para quem está fazendo 1 ano, 6 meses, 10 anos, 18 anos, que Deus possa cada dia nos abençoar e nos fortalecer, para que esta igreja possa continuar sendo uma bênção aqui nessa cidade. Você
ler um salmo que já lhes é bem conhecido. Eu farei a leitura de cada primeira parte do versículo e vocês responderão com o refrão do texto. É Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí vocês respondem: porque a sua misericórdia dura para sempre. 136. Vamos à leitura. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graça ao Senhor dos senhores. Àquele que só faz maravilhas. Àquele que com entendimento fez os céus. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Àquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Àquele que feriu os primogênitos do Egito. E que tirou a Israel do meio deles. Com mão forte e com braço estendido. Àquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez passar a Israel pelo meio dele. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho. Àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Àquele que feriu os grandes reis. E deu a morte a reis famosos. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. Em herança a Israel, seu servo. Que se lembrou de nós em nossa humilhação. E nos libertou dos nossos inimigos. Que dá mantimento a toda a criatura. Rendei graças ao Deus dos deuses. Amém. Com a leitura desse texto, os irmãos podem iniciar. Quando éramos um grupo tão pequeno, como o Senhor nos tem abençoado, dentro da mensagem do texto que acabamos de ler: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos testemunhas oculares de que Deus tem sido bom para conosco. Eu quero neste momento chamar à frente o coral jovem, que vai fazer uma apresentação especial.
Você sabia que a sua igreja está comemorando 18 anos de organização? Pois é, já faz quase 20 anos que um grupo de irmãos resolveu dar início a esta obra que hoje contemplamos, chamada Igreja Batista Nova Canaã. Foram muitas as lutas, mas também muitas as vitórias. O Senhor tem nos abençoado grandemente e só temos motivos de gratidão a Ele. Vejamos agora como anda a vida diária da Igreja Batista Nova Canaã. Quantos somos? Somos hoje uma comunidade de cerca de 700 irmãos. Membros arrolados são 550, mas há muitos que vêm frequentando nossos cultos há bastante tempo e ainda não se decidiram pela filiação. É importante que todos se tornem membros arrolados, pois é através do fichário existente na secretaria que a igreja desenvolve todo o importante trabalho junto aos seus filhos. Como são as nossas instalações? Deus concedeu à Nova Canaã a graça de ter instalações confortáveis e que dão suporte para o crescimento da igreja, tanto em qualidade quanto em número. Temos salas para educação, um pátio bem florido e salas para o funcionamento da administração. No bairro Niterói, temos agora um espaçoso salão, onde os irmãos daquela região podem se reunir e cultuar a Deus. E a administração da nossa igreja é eficiente? Como poucas igrejas fazem, Nova Canaã mantém um serviço administrativo cada dia melhor. O pastor Francisco é responsável pelo patrimônio da igreja e está sempre zelando pelo que temos ou procurando fazer novas aquisições necessárias. A zeladoria da igreja mantém diariamente todas as instalações limpas e conservadas. Aliás, precisamos ajudar as zeladoras na fiscalização do nosso patrimônio, não deixando que crianças, principalmente, risquem paredes ou danifiquem os banheiros, fatos tristes e que frequentemente ocorrem. Nova Canaã tem também uma secretaria que funciona diariamente, coisa pouco comum na maioria das igrejas. Ali é feito todo o serviço burocrático da igreja, como expedição de cartas, controle do fichário de membros, divulgação à igreja de fatos importantes ocorridos na vida dos membros, elaboração do boletim semanal. Enfim, a secretaria é um verdadeiro elo de comunicação entre os membros de Nova Canaã. Para realizar o seu serviço, a secretária dispõe de um telefone, que por sinal toca o tempo todo, uma máquina Xerox e, mais recentemente, de um moderno microcomputador, AT386, que já começa a dar os primeiros resultados práticos na vida da igreja. Logo, todo o trabalho estará informatizado e a secretaria poderá servir bem melhor a todos nós. Quanto à questão da segurança das nossas instalações, após uma amarga experiência com ladrões há alguns anos, a igreja agora tem o irmão Gessé, que dorme todas as noites aqui, dificultando a ação dos larápios. Mesmo sabendo que Deus pesa a mão sobre tais indivíduos, não podemos facilitar as coisas para eles. Departamento Infanto-Juvenil. Em Nova Canaã, criança é importante. Por isso, nossas professoras procuram educá-las com carinho e dentro da palavra de Deus. Todo domingo pela manhã, há uma classe especialmente preparada para elas. Isso sem contar as atividades extras, como passeios, escola bíblica de férias, etc. Louvor. Como é bom louvar ao Senhor, principalmente junto com os irmãos todos reunidos. A Bíblia fala que nós somos feitos para louvor do nosso Pai. Por isso, Nova Canaã sempre procurou orientar seus filhos no caminho do perfeito louvor. Nova Canaã dispõe de um razoável patrimônio musical, como um piano, um teclado Yamaha, guitarra e baixo eletrônico, bateria, etc. Mas, realmente, o maior patrimônio musical que possui são os seus filhos,
que louvam alegremente a Deus, ora com barulhentos hinos de guerra, ora com suaves melodias de adoração. Neste ano, recebemos de braços abertos o pastor Reginaldo, que veio de Teófilo Otoni, especialmente para se dedicar ao ministério de louvor e adoração aqui em Nova Canaã, e também atuar junto à nossa juventude. O departamento de música e louvor é dividido em setores, cada um tendo um responsável, sendo o pastor Reginaldo o líder geral do departamento. São os seguintes setores: sonoplastia, Abraão Roberto; percussão, Fábio Gomes; cordas, Enéas Santos; teclas, Daniel Júnior; retroprojetor, Edson Lopes; secretária, Norma Santos. A cada manhã de domingo, às 8 horas, o pastor Reginaldo se reúne antes da escola dominical, com todos os integrantes do louvor, para um momento de consagração e inspiração. Assistência social. Num país tão carente e cheio de pessoas necessitadas, como poderia deixar a Igreja do Senhor Jesus de acudir aos menos favorecidos? Isso seria contra o mandamento bíblico. Nova Canaã tem procurado cumprir a sua obrigação social. Sempre que toma conhecimento de pessoas com necessidade, envia logo algum irmão para saber de perto o que se passa e providenciar a ajuda necessária, seja alimento, remédio ou o que for. O destaque social do último ano foi a criação em definitivo da entidade chamada Contato, velho sonho do pastor Daniel. O Contato já é uma entidade registrada, com CGC e tudo mais. Começou a funcionar recentemente e já tem grandes planos para serem executados na área social. O Contato, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inaugurou também a Casa Lar, o Pequeno Davi, um trabalho de recuperação de adolescentes de rua, que veio para colocar à prova a retórica evangélica, de que é preciso libertar os cativos do diabo. Você tem dado a sua contribuição nessa obra, meu irmão? Outro destaque nesta área foi a inauguração do Salão do Bairro Niterói, que já tem sido um local de cultos semanais e também será sede de atividades socioeducativas do Contato, com as pessoas carentes daquela área da cidade. Neste trabalho, será fundamental o envolvimento de todos os irmãos de Nova Canaã que moram ali. Neste trabalho do Contato, salientamos a importante atuação do pastor Francisco e também na Casa O Pequeno Davi, da irmã Norma e outros irmãos voluntários. A diretoria do Contato é formada dos irmãos Daniel Júnior, Davidson, Henrique, Norma, Maria Gomes, além de José Coelho, Sueli Surina e Lenice Melo na comissão fiscal. E a educação? Nova Canaã hoje se orgulha de manter um instituto educacional de excelente nível, onde estudam 73 crianças matriculadas no maternal, primeiro, segundo e terceiro períodos, sob a direção exigente da irmã Susan. O Instituto Educacional caminha para ser um ponto de referência na educação infantil aqui em Betim. Realmente, é muito gostoso ver o barulho alegre dos meninos em nossas instalações, a cada tarde da semana. Nova Canaã e os eventos dos últimos anos. Nova Canaã sempre gostou de grandes eventos, mas este último ano foi realmente demais. Vejamos por quê. Novembro de 1992, a cidade cedia o maior encontro de mulheres de sua história. Milhares de irmãs de todos os rincões desse país lotam o poliesportivo e todas as nossas escolas públicas. O evento marcou uma nova etapa do Evangelho na cidade. E, para nossa alegria, teve como coordenadora uma filha de Nova Canaã, a irmã Neide Diniz. Janeiro de 1993. Durante uma semana, a igreja viveu dias de forte atuação do Espírito de Deus, quando dezenas de seminaristas de todo o estado de Minas e até de outras regiões do Brasil estiveram participando das chamadas Jornadas Teológicas, promovidas pelo Seminário Batista do Estado de Minas Gerais,
Sebente, e que teve a coordenação do pastor Daniel. Naquela semana, estiveram pregando aqui diversos pastores de renome nacional e muitas foram as vidas que se entregaram a Jesus Cristo. Julho de 1993. Uma comemoração realmente à altura da ocasião. A Igreja Nova Canaã festejou a passagem do 25º aniversário ministerial do pastor Daniel Leite. Foi uma cerimônia linda, com a participação de toda a igreja, amigos e parentes. Havia tantas pessoas que foi preciso um telão no pátio para reproduzir o culto dentro do salão. Agosto de 1993, numa solenidade tão emotiva que muita gente chorou, foi inaugurada pelo Contacto a Casa Lar o Pequeno Davi, para trabalho com adolescentes de rua. Na ocasião, estiveram presentes irmãos de Nova Canaã, secretários municipais, vereadores e a prefeita de Betinho. Congregações. Em 7 de dezembro de 1991, Nova Canaã organizou a Igreja Batista Nacional do Bairro Universal. Até então, apenas uma congregação, fora essa primeira experiência. A liderança da igreja optou por não mais organizar congregações que sejam futuramente desvinculadas, mas manter apenas núcleos localizados nos bairros, onde se realizam cultos semanais e no domingo haja um encontro geral de todos os membros aqui na sede central. Este sistema seria desenvolvido em conjunto com o Contacto, pois as sedes distritais seriam usadas tanto para cultos como para atividades socioeducativas, como se pretende fazer com o atual salão construído no bairro Niterói. E quanto aos pastores de Nova Canaã? Graças a Deus, Nova Canaã tem tido à sua frente homens realmente vocacionados e consagrados. Vivemos uma crise de liderança na igreja evangélica atual. No entanto, Nova Canaã se alegra com os pastores que tem e ora sem cessar pela vida deles, para que Deus não permita que o diabo venha atacá-los e tentar derrubá-los. Por tudo isso, nós só temos motivos de gratidão a Deus. Ele tem nos guiado, nos fortalecido e nos moldado, conforme a sua vontade, para que nos apresentemos santos e puros diante dele. Amém. Como sempre faço a cada ano, no aniversário da igreja, e trazer um bosquejo histórico, alguns pontos relevantes na história de Nova Canaã. A irmã Shirley pôs alguma coisa ligada praticamente ao dia a dia da igreja. Mas eu quero falar um pouco da história da igreja. Eu sei que os irmãos pioneiros e aqueles que já estão conosco há vários anos já sabem essa história de cor e salteado, né? Mas eu quero falar àqueles recém-chegados, e Deus nos tem abençoado muito. Nós estamos olhando, neste ano de outubro a outubro, nós só por batismo, nós chegamos perto de 100 novos membros, sem contar aqueles que foram agregados, vindos de outras igrejas. Foram 92 batismos, e eu, por um lapso meu, eu não pedi para a Shirley levantar o número de irmãos que foram agregados à igreja neste ano, mas deve ter sido bem mais de 100 novos irmãos. Então são irmãos que não conhecem a história da igreja, e a eles eu quero falar, aos amigos, aos visitantes que aqui estão, e aos irmãos mais antigos, eu quero lhes relembrar o que Deus tem feito por nós através desses anos. Amém? Tudo bom? A Igreja Nova Canaã foi organizada no dia 4 de outubro. Veja, hoje o dia 3 hoje, né, de outubro, porque 4 é amanhã. Amanhã é um dia impróprio para uma reunião como essa, e também amanhã eu já estarei viajando. E eu faço questão absoluta de não perder esta data que me parece que é tão importante para todos nós. Então a igreja foi organizada no dia 4 de outubro de 1975, precisamente às 20 horas, num culto especial realizado na escola Afonso Pena, eu acho que é o colégio estadual, na escola estadual Afonso Pena, ali na Brasileia.
A assembleia de organização da pequena igreja Nova Canaã foi dirigida pelo pastor Ari Lopes, que era o pastor titular da igreja do Inconfidentes, ali na cidade industrial, igreja mãe da congregação que estava se organizando. Dirigiu a assembleia o pastor Ari Lopes e pregou na ocasião o pastor José de Hermes, de Barros Lima, que muitos irmãos aqui conhecem. Foi o primeiro pastor de Nova Canaã. Os membros fundadores, os irmãos que deram origem a Nova Canaã, eu quero dizer que alguns deles não estão mais conosco. Alguns estão em outras igrejas, alguns Deus já levou para a glória, não é? E há uns poucos que perderam a fé. Eu não sei se isso é possível, não sei se tiveram fé algum dia, mas são muito poucos, não é? Eu quero ler agora, por uma questão de respeito e de gratidão, os nomes de todos estes irmãos fundadores. Eu tenho aqui uma relação de 37, no boletim eu estava olhando, está escrito 38, há uma pequena discrepância que evidentemente não vamos resolver aqui agora. Membros fundadores: irmão Matias Souza Santos, hoje pastor Matias Souza Santos. Matias Filho, irmã Alice Souza Santos, que o Senhor já levou para a glória. Euseni Souza Santos, Elionai Souza Santos, Enéia Souza Santos e Euzi Souza Lima. Manuel Roberto de Lima, veja que está aqui toda a família. Edna Souza Cirilo, Maria dos Anjos Santos. Eu quero pedir aos irmãos que eu já citei os nomes e que ainda estão aqui, que vão ficando de pé, cujos nomes eu já li, por favor, fiquem de pé. Fiquem de pé. Se estiver lá fora, eu gostaria que viesse aqui para dentro. Os nomes que eu já li, eu vou repetir rapidamente: Matias Souza Santos, Matias Filho, a irmã Alice, Euseli, Elionai, Enéias, Euzi, Manuel, Edna Souza Cirilo, Maria dos Anjos Santos. Continuem de pé. Eu estou vendo só dois, por enquanto, aqui, né? Irmão Manuel, Euseli, sim, mas temos mais alguns ali. Renilde dos Anjos Santos, a esposa do pastor Augusto, lá de Pitangui. Adilson Luiz dos Santos. Irmão Adilson ali está. Paulo Afonso dos Santos. Cadê o Paulo? Não está, está lá atrás. Fique de pé, Paulo. Gedra Luiz dos Santos. Vão ficando de pé, por favor. Sueli Aparecida dos Santos. Gravilina Vieira Freire, não está conosco mais. Rosilene Vieira Freire. Rosimar Vieira Freire. E Júlia Maria de Jesus. É um nome aqui que eu escrevi e eu não consigo ler. Realmente não consigo ler. Termina com Antunes. Neves. Sim, Neves, Moura Antunes. Tá, fui eu quem escrevi, mas não dá para ver. Margarida dos Anjos. Leia Vieira dos Santos. Cláudio Neto da Costa. Beatriz Vieira Barbosa. Etelvina da Silva. Giane Romão Bezerra. Geraldo Salles dos Santos, Cinéias Rodrigues Leal, Josias Auxílio Barbosa, Marisa Fátima Vieira Santos, Zanique Maria da Conceição, Aparecida dos Santos, Arthur Robson Maciel, Armando Maciel, Luci Rocha Maciel e Almerita Oliveira Correia. Eu suponho que o nome que eu não tenho aqui é exatamente o nome, se não me falha a memória, é o nome da irmã Nilda, que Deus também já levou para a glória. Eu creio que ela foi uma membro fundadora, porque a irmã Giane está aí e deveriam estar juntas, não é verdade? Veja que nós ainda temos aqui alguns desses irmãos que há 18 anos deram origem à Nova Canaã. Que Deus os abençoe, e esse mérito histórico ninguém lhes tirará. Deus os usou para que esta igreja viesse a existir e começasse arrancado o seu ministério, a sua trajetória de fé. Irmãos, nós ficamos, a igreja funcionou inicialmente num salãozinho que tem lá onde hoje, se eu não me engano, é a Gráfica Nívia. Não é não? Se não é, ali ao lado da Gráfica Nívia. Alguém que é daquela época pode confirmar? Não é, eu me enganei. Ao lado, sim, ao lado. Então é ali bem na Brasileia, ali bem perto da Praça da Brasileia.
A igreja ficou ali nos primeiros tempos de organizar. Ela foi organizada em 75, outubro, ficou 76, janeiro de 77 ou dezembro de 76 ela mudou aqui para o prédio onde funcionava a loja Fonfon Pneus. Só que a Fonfon Pneus era embaixo e a igreja funcionava num sobrado, no andar de cima. Um local amplo, bastante simples, rústico, mas infinitamente superior àquele onde outrora ela funcionava na Brasileia. Ficamos ali naquele andar de cima, pendurados ali por um bom tempo, numa escada bastante estreita, até que a loja Fonfon Pneus mudou-se lá do andar de baixo e foi lá para a saída, lá para perto do posto ali da BR. Então nós conseguimos alugar todo o prédio. A parte de cima dividimos com Eucatex, fizemos salas, e a parte de baixo adequamos, ajustamos para funcionar o templo. Nós ficamos ali no 248, Avenida Amazonas, 248, nós ficamos 11 anos, 10 para 11 anos. Quando foi o ano de 86, a história de Nova Canaã deu uma guinada forte. Foi um ano assim, um ano de muita bênção, mas um ano traumático. O ano de 86, os irmãos se lembram, foi o ano que o Brasil experimentou, o governo lançou o plano chamado Plano Cruzado, em 1986. Irmãos, aquele plano cruzado foi uma bênção de Deus, foi um presente de Deus à Nova Canaã. Todo mundo diz que o plano cruzado foi um desastre. Nós que conhecemos ao Senhor e sabemos que Deus tem compromisso com o seu povo, com a sua igreja, nós só temos que dizer que o plano cruzado foi uma bênção. Foi uma bênção, porque foi a maneira que Deus viabilizou a aquisição desta propriedade. Nós já estávamos sentindo uma certa dificuldade em relacionamento com o senhorio, o proprietário. Deus já vinha movendo o nosso coração na direção de encarar o desafio de adquirir um terreno. Mas a igreja era pequena, nós tínhamos menos de 200 membros, bem menos, uns cento e tantos membros. E um terreno aqui no centro seria muito difícil. Terreno, teríamos que ir para distante, descaracterizaríamos a igreja, porque ela tinha uma característica de igreja central. Irmãos, veio o plano cruzado. Começamos a procurar terreno. O pastor Francisco me deu notícia desse terreno aqui. Mandamos uma comissão de irmãos, o irmão Altair, o irmão Tito, o irmão José Gomes, e eu não lembro se outro, pelo menos esses três eu me lembro, vieram aqui, olharam o terreno, procuraram o proprietário, fizeram uma proposta, a coisa assim, tudo numa rapidez incrível. Nós não tivemos nem tempo de raciocinar. E finalmente chegaram lá no salão, domingo à noite, com a proposta do senhor Antônio, que ainda é o nosso vizinho aqui. A proposta foi a seguinte: nós iríamos pagar 250 mil cruzados, o cruzado acabara de ser instituído, né? À vista, isso no mês de julho de 86, e contrairíamos uma dívida, assinaríamos uma promissória de 200 mil, veja bem, 250 mil pagos à vista, e 200 mil pagos no dia 20 de dezembro do mesmo ano de 86. Só que nós não tínhamos os 250 para dar entrada, e evidentemente nem sequer tínhamos a menor condição de pagar os 200 no final do ano. Irmãos, o que fizemos? Através de amigos, de crentes amigos em Belo Horizonte, nós levantamos o empréstimo do Banco Nacional. Banco Nacional lá na Floresta, levantamos os 250 mil cruzeiros e pagamos, mas contraímos uma dívida de 250 mil do banco. Só que não havia juro, porque o plano cruzado tinha congelado tudo. Irmãos, se houvesse juro, é claro que eu estou aqui partindo por uma hipótese, né? E Deus não age em cima de hipótese, Deus é Deus, não é verdade? Mas, irmãos, nós íamos pagar aquele empréstimo bancário, como também os 200 mil no final do ano, através da tesouraria da igreja de campanha. Nós íamos fazer campanhas, levantar fundos aí, né?
E começamos a campanha, começamos lutando, e a campanha não decolava, e veio o mês de agosto, exatamente no dia 10 de agosto nós lançamos a campanha, o terreno foi comprado em julho, no dia 10 lançamos a campanha, passou o mês de agosto, o mês de setembro, e havia sim uma certa apatia. Eu me lembro que no lançamento da campanha eu preguei sobre o desafio da fé, e eu disse, dentre outras coisas, naquela noite, que nós nos achávamos diante de um tremendo desafio, que tínhamos adquirido um imóvel e teríamos que quitá-lo ainda no ano, de julho até dezembro, não é? Eu reconhecia que a dívida era grande, mas disse que a vida só tinha beleza e sentido quando nós encarávamos grandes desafios, e eu disse que o maior desafio que nós tínhamos era o desafio da fé. E o desafio da fé, eu falei, era uma aventura com Deus, é um romance com Deus, é uma caminhada de fé. Finalmente eu concluí dizendo, Deus nos tinha trazido até aquele momento, até aquele instante, Deus nos tinha dado esse terreno, e nós iríamos possuir, nós iríamos conquistá-lo, palmo a palmo, metro a metro. Mandamos elaborar um enorme painel. O terreno tinha, naquela ocasião, mais ou menos 1000 metros, ele hoje tem bem mais, porque foi incorporado mais depois, não é? Eu digo terreno legal. Nós mandamos fazer um mapa do terreno e dividimos em 1000 quadradinhos, quadriculamos o terreno e lançamos uma campanha dividindo o preço que teríamos que pagar, avaliado, dividido em metro quadrado, e começamos a vender, entre aspas, cada pessoa comprando, quer dizer, doando para a igreja, pessoas doando individualmente, departamentos da igreja assumindo o compromisso. Irmãos, foi uma batalha, uma guerra, uma tremenda guerra, e eu estava preocupado. Eu tenho dito isso aqui em outras oportunidades. Quando eu vi que a dívida estava lá para ser paga, eu vi que o fim do ano estava chegando, estava se aproximando o aniversário da igreja, 4 de outubro, aliás, 6 de outubro, comemorando o dia 6 de outubro, de 86, e as coisas estavam meio frias, né? Então, lá em casa, numa quinta-feira, a irmã Linéia, que liderava, eu creio que os adolescentes e mais outros líderes de moços, nós nos reunimos numa quinta-feira lá em casa, precedendo o aniversário da igreja, e eles me deram um relatório um pouco pessimista. Pastor, parece que não há ânimo, né? Naquela semana Deus me falou de uma maneira especial. Deus me disse que era hora de primeiro, de eu dar o exemplo, que eu teria de dar o exemplo. Segundo, que era hora de desafiar a igreja. Veio o aniversário da igreja, no dia 6 de outubro, comemorando o dia 6 de 86, a dívida para pagar. E Deus me deu um versículo: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Aquele versículo ficava rodando, ficava martelando, ficava girando na minha mente, na minha alma, no meu coração. Veio o aniversário, preguei sobre esse texto: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Falei sobre a vida da igreja, falei sobre o que Deus tinha feito por nós através dos anos. Contei algumas experiências pessoais, e à medida que fomos falando, irmãos, o Espírito foi permeando a igreja, a graça de Deus foi mobilizando o ambiente, foi tomando conta. Finalmente eu fiz um apelo para que as pessoas entregassem o que tivessem, mas nós íamos pagar aquele terreno. Irmãos, e começou a vir à frente. Uma pessoa, veio uma pessoa, outra pessoa, e a igreja foi chegando toda ela à frente, e eu fui vendo irmãs tirando os brincos, tirando os anéis, tirando as pulseiras, tirando os relógios, tirando as alianças, até a aliança. Aquela foi uma noite histórica, aquela noite mudou o ambiente Nova Canaã. No domingo seguinte eu olhei aqui, lá do púlpito eu olhei para o auditório, e verifiquei as irmãs, verifiquei que estavam, muitas delas não tinham brinco, né? não tinha anel, não tinha pulseira, e alguns dados, alguns pormenores que eu sempre gosto de mencionar, mas eu não vou fazê-lo para ganhar tempo. Eu lembro que eu contei a história de Abraão oferecendo o seu filho Isaac, era o melhor que ele tinha, ele pôs no altar. A história da mulher pecadora que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés do Senhor.
Irmãos, a partir daquele momento a campanha decolou. Pagamos esses 250 mil cruzeiros com uma facilidade tremenda. Quando chegou o dia 20 de dezembro, pela graça de Deus, nós procuramos o proprietário e pagamos os 200 mil cruzeiros que ainda restavam. Agora, a igreja estava cansada, porque foi uma campanha que ninguém tinha trégua, não é? Aí pensamos em descansar um bom tempo, quando veio o problema do relacionamento com o proprietário. Ele não quis renovar mais o contrato conosco, entendeu que não podia, pediu um aluguel absurdo, descabido, nós não podíamos concordar. E numa certa tarde, numa certa segunda-feira pela manhã, ele me fez ameaças pessoais. Nós estávamos ali há 11 anos, eu disse para ele: nós vamos sair, nós sorteio que nos dá um tempo. E ele foi um pouco duro, querendo que saíssemos de qualquer maneira. Eu saí dali muito abatido. Isso foi em 87, compramos em 86, 87, mês de julho, mais ou menos. Então, irmãos, nós já tínhamos lançado a pedra fundamental, mas estava parado, só fez o lançamento, fez os tubulões e ficou parado, né? Aí, irmãos, eu reuni a igreja no domingo e contei o que tinha se passado. Falei: irmãos, está ocorrendo isso. Faltavam 2 meses para o aniversário da igreja. Foi início de agosto, setembro, exatamente. Eu disse: irmãos, faltam 2 meses para o aniversário da igreja. Nós estamos com os tubulões apenas, não tínhamos nada mais, só os tubulões. Mas não é justo que a igreja do Senhor Jesus fique humilhada, que a igreja do Senhor Jesus seja pisoteada, né? Isso não é não. Aí eu lancei um desafio: os irmãos que creem e querem me acompanhar, no sentido de que daqui a 2 meses, no dia 6 de outubro, nós estejamos mudando para a sede própria, fiquem de pé. A igreja todinha ficou de pé. Aí nesses 2 meses, irmãos, com dinheiro, sem dinheiro, eu nunca vi tanto trabalho. Em 2 meses nós construímos este salão que vocês estão vendo, com a única coisa que mudou aqui é a cor da lâmpada e esse batistério, esse palco aqui que nós melhoramos, e também o piso, era um piso pior. Mas nós inauguramos, em 2 meses, estávamos inaugurando isso aqui. Tínhamos menos de 200 membros, isso em 87. Quando foi no ano seguinte, março de 88, nós começamos a construir a parte de lá, o prédio. No aniversário da igreja de 88, nós estávamos também inaugurando a parte das salas e das instalações de modo geral. Irmãos, eu quero, contando essa história, para os irmãos entenderem, porque nós amamos a igreja do Senhor. Quem tem acompanhado essa trajetória, sabe como o Senhor tem um compromisso com a sua igreja. Meus irmãos, Deus tem, a igreja, eu tenho dito, a igreja é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Ai de quem se levanta contra a igreja do Senhor, porque Ele zela, Ele cuida da sua igreja. Eu quero agora terminar a minha palavra fazendo alguns lembretes. Em primeiro lugar, eu quero dizer o que eu já disse o ano passado, de uma certa saudade. Nós inauguramos aqui, esse prédio ali, aqui foi em 87, e ali as instalações em 88, nós estamos com 5 anos. Nós estamos aqui agora com formamos uma comissão para estudar o projeto para a construção da nave em cima. Aquele projeto feito pelo pastor Dalinei é um projeto defasado, desatualizado. E essa comissão já se reuniu. Eu tenho aqui em mãos já um parecer. Na comissão nós temos os irmãos Henrique e o Daniel, que são engenheiros. Então nós dentro da comissão nós os pedimos para fazer todas as averiguações ligadas à doutora Eloá Christman, que nós estávamos contactando para fazer o projeto. E eu tenho aqui já um relatório deles favorável, desde que eu posso até aqui, eu vou até tomar a liberdade, eu vou pedir à comissão que me permita ler, porque o relatório ainda não foi apresentado à comissão para o pastor Francisco, irmã Sueli, o irmão Walter, quem mais? O Coelho está viajando, e os dois, né? Aqui está,
Prezados irmãos, solicitados na última reunião dessa comissão a dar um parecer sobre alguns aspectos relativos à proposta de projeto arquitetônico enviado pela doutora Eloá Christman para a parte final do templo da Igreja Batista Nova Canaã. Temos a relatar o seguinte: primeiro, idoneidade moral. Embora não conheçamos pessoalmente a autora do projeto, obtivemos excelentes referências a seu respeito, particularmente no meio evangélico, uma vez que ela é esposa de um pastor bastante conhecido dos batistas nacionais. A irmã Eloá Christman é esposa do pastor Rogério Christman. Segundo, qualificação técnica. Informados de que a autora da proposta projetou recentemente um templo para 7.000 pessoas, para a Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte, procuramos a doutora Leopoldina, engenheira civil responsável pelas obras de construção daquela igreja, e obtivemos dela boas informações a respeito da qualidade técnica do projeto arquitetônico, que inclusive já começa a ser executado lá pela Igreja da Lagoinha. A doutora Leopoldina informou ainda que a autora do projeto arquitetônico, sempre que solicitada para esclarecimentos, tem correspondido com presteza. Contrato. Analisando o contrato apresentado, achamos que o mesmo está dentro do que é comumente realizado, não encontrando nele cláusula abusiva ou que possa trazer prejuízos à igreja. Preço e forma de pagamento. O preço do projeto, cobrado em dólar comercial, está dentro de uma faixa razoável comparado aos que são praticados em Belo Horizonte. Assinado Daniel Júnior e o irmão Henrique. Eu repito, nós escolhemos uma comissão de 5 irmãos: o irmão Coelho, a irmã Sueli, o irmão Walter, o Daniel e pastor Francisco, o Daniel e o Henrique. Como o Daniel mais o Henrique são engenheiros, nós os encarregamos de fazer esses levantamentos preliminares. Portanto, brevemente nós estaremos assinando com a doutora Eloá, eu creio, porque está aqui o relatório, o contrato do projeto, da execução do projeto do segundo pavimento da nave, que vai caber aí 1.500 a 2.000 pessoas. Então nós teremos resolvido em grande medida o nosso problema de espaço. Meus irmãos, eu tenho saudade, eu estava dizendo, daqueles tempos de desafio, de guerra, de coragem. Toda vez que a igreja entra num espaço confortável, toda vez que ela começa a ter as coisas muito fáceis, ela perde na qualidade de vida espiritual. Eu estou sonhando com essa campanha, porque eu sei que ela vai nos fazer depender de Deus da mesma maneira que o fez quando adquirimos esse terreno e construímos esta primeira parte. De maneira que os irmãos fiquem preparados, porque brevemente nós teremos notícias para dar. Este é o primeiro lembrete. Segundo lembrete, eu quero lembrar aos irmãos que o vento do Espírito está soprando. E a igreja do Senhor precisa estar atenta para ver para que lado o vento está indo. Irmãos, eu tenho um medo enorme do vento do Espírito soprar para aqui e eu entender-me para uma posição contrária. Eu peço a Deus: Senhor, eu quero estar de ouvidos abertos para ver, para sentir o lado que o vento está soprando, o vento do teu Espírito está soprando. Eu quero dizer à igreja que ela não pode nunca perder de vista a missão que Deus lhe confiou, de ser o instrumento do Espírito de Deus para a salvação, para a realização daquele ministério espiritual que só a igreja do Senhor Jesus pode realizar. Eu tenho dito, irmãos, eu tenho apreço pelas entidades para-eclesiásticas. O Senhor Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na vida do cristão. Eu diria, não vou dizer o primeiro no sentido, há uma ordem aí: Deus em primeiro lugar, não é a família, porque a família, igreja sem família não existe, família sem igreja também as coisas, não é? E a igreja vem logo a seguir. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós educamos, onde nós formamos um caráter e nós damos futuro para os nossos filhos. Portanto, é preciso que nós estejamos abertos àquilo que o Espírito de Deus quer fazer, atentos, não percamos, não nos orgulhemos. O Senhor tem nos abençoado, somos uma grande igreja. Irmãos, ai de nós
Se cairmos nesse tipo de vaidade, o Espírito do Senhor soprará numa outra direção e nós ficaremos sozinhos. Que Deus nos conserve humildes, que Deus nos conserve leais, que Deus nos conserve disciplinados. Eu tenho ainda outras coisas a dizer. Eu quero dizer aos moços, pastor Reginaldo, eu me dirijo a ele, a ação para que Deus levante os moços de Nova Canaã, que Deus levante vocês, que vocês ouçam o vento do Espírito e comecem a cumprir um papel arrojado, um papel corajoso nessa cidade. Que vocês saiam das quatro paredes e tomem lugar nas praças, nas ruas, enfim, façam aquele trabalho desafiador que a mocidade tem feito através dos anos, que precisa retomar a sua história. Eu quero falar também aos adolescentes. Eles não podem ficar aí vazios, desorientados, superficiais. É preciso que os adolescentes de hoje tenham uma postura de fé e de compromisso com Deus, porque a eles cabe a liderança da igreja do amanhã. Isso é até um chavão, que na verdade eles já têm que ocupar uma liderança hoje no lugar que Deus nos coloca, não é? Eu quero também dizer que estão aí famintas aos pés do Senhor Jesus, que as mulheres de Nova Canaã ocupem, já têm feito alguma coisa muito boa, têm orado, Deus tem abençoado, mas eu estou dizendo algo bem mais, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que gosta de coisas grandes. Os homens, eu quero também dizer os homens, eu estou vendo os homens aí agora se organizando, e eu quero agora pedir ao pastor Francisco que continue, o irmão Sinéias, continue, os homens de Nova Canaã também ocupando o espaço que lhes cabe, indo de casa em casa, pregando, não fazendo reuniões em torno de si mesmos, porque isso edifica apenas em parte, mas conquistando aqueles que estão lá fora, levando-os aos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma outra coisa que eu quero colocar para concluir: a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas. A história de Nova Canaã é uma história de arrojo, é uma história de fidelidade. Depois que crescemos, as coisas ficaram meio flexíveis, nós nos tornamos bastante pragmáticos nessa área, e isso não é bom. Eu quero dizer para os amigos visitantes aqui, nós somos um povo que dá dízimo. Quero que todos os visitantes saibam disso, e nós dizemos isso com grande alegria, porque quando o Senhor nos salvou, Ele nos tirou da jogatina, Ele nos tirou da bebedeira, Ele nos tirou da prostituição, Ele nos tirou de uma vida vazia. O nosso dinheiro era dilapidado, era completamente malbaratado, e agora nós temos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Se dávamos o dinheiro para Satanás e fazíamos isso de maneira leviana e irresponsável, meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e também dos nossos bens. Portanto, nós somos um povo que dá oferta, um povo que dá dízimo. Nós não dependemos de prefeitura, nós não dependemos dos poderes públicos, somos contra buscar os poderes públicos para aquilo que diz respeito ao culto. Buscamos sim os poderes públicos para a obra social, mas para aquilo que diz respeito ao culto, deve refletir o esforço, o sacrifício de cada filho de Deus, membro desta igreja Nova Canaã. Enfim, para concluir, o que é cristianismo? Cristianismo é compromisso. Compromisso. É um compromisso total com o Senhor Jesus. Cristianismo não é meio compromisso, não é muitos estão aí em cima do muro, nem lá nem cá. Irmão, cristianismo é tudo ou nada. Jesus Cristo é claro, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está preparado para o reino de Deus. Não está preparado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cristianismo é isso. Mas olha, deixa eu falar para você, crente novo, é a mais linda caminhada que você pode insertar na sua vida, é a caminhada da fé. Não há coisa mais gostosa, mais agradável do que ter a sua vida, a sua mente, as suas emoções completamente polarizadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é que fez a grandeza da igreja primitiva. Aqueles homens diziam: nós não podemos deixar de falar
daquilo que temos visto e ouvido. Sempre que eles abriam a boca, eles diziam: nós somos testemunhas de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos. É essa mensagem, esse compromisso, essa vibração que deve caracterizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero concluir dizendo: comprometa-se com o Senhor Jesus, porque vale a pena. Nós queremos ser um povo comprometido. Que Deus nos livre do comodismo, que Deus nos livre da apatia, que Deus nos levante como um exército com bandeiras, um exército que tem o Senhor Jesus Cristo como grande general, o grande capitão. Que Deus nos abençoe. Eu quero, antes de terminar a minha parte, já estamos concluindo, eu quero pedir o grupo que cantou, o grupo, como é que foi que o pastor Reginaldo falou, da velha guarda, né? Eu não gostei muito do termo não, os pioneiros, né? Eu vou dizer os veteranos. Eu quero pedir que eles se preparem, porque eles têm mais um hino a cantar. Mas, irmãos, nós queremos aqui agora, eu quero, em nome dos pastores, agradecer a todos aqueles que têm trabalhado aqui em Nova Canaã. Há muitos que a vida está completamente ligada aqui à igreja. São tantos. Agora, eu particularmente, provavelmente eu cometo alguma injustiça, mas no que diz respeito a mim, eu quero mencionar 3 nomes. Neste ano de 93, eu repito que eu sou grato a Deus por tantos outros cooperadores, mas há 3 pessoas que, irmãos, eu tenho neste ano tido uma gratidão a Deus enorme pela cooperação, pela maneira como elas têm posto o ombro debaixo da carga. Eu enfrentei sérios problemas de saúde a partir do mês de fevereiro, só agora as coisas começam a entrar nos eixos, não é? E eu pude contar com a cooperação de irmãos que foram extraordinários no trabalho. Em primeiro lugar, eu quero pedir ao pastor Francisco que chegue aqui. Eu sei que ele é o pastor, como os demais, o irmão Marcílio, o irmão Reginaldo. Reginaldo chegou, já pegou o bonde andando, né? Agora ele já está bem engrenado. Mas, irmãos, nós queremos de público agradecer a Deus pelo trabalho tremendo do pastor Francisco tem desenvolvido, especialmente na área do contato, na área patrimonial, na área da administração, sobretudo na área da administração aqui. Eu quero mencionar a Shirley, eu quero pedir a Shirley que venha aqui. Irmãos, ai de nós se não fosse a dedicação da Shirley. Cadê ela? Cadê a irmã Shirley? Está na secretaria. Aliás, ela procura a Shirley, está na secretaria. Ela não sai. Se você procurar 8 horas da manhã, ela está lá. Se você procurar meio-dia, está lá. Se você procurar 9 horas, está lá na secretaria. Nós somos gratos a Deus, porque ela pôs tudo da sua vida. Irmãos, ela tem dado tudo de si por aquela secretaria. E eu quero dizer que, além da Shirley, eu tenho que expressar uma gratidão especial por uma pessoa que também é muito especial, mas que neste ano, irmãos, dado a minha quase ausência, ele foi um braço direito para mim aqui na igreja. É o meu filho Daniel. Eu sei que esse negócio de família fica meio chato, mas eu não tenho como, eu tenho que ser justo. E de fato o Daniel, eu creio que mais vendo as minhas limitações pessoais, ele entrou ali para aquela secretaria e ele pôs o ombro debaixo da carga e ele praticamente mora ali. Daniel mora em 2 lugares, ele mora no Detran, no Instituto de Criminalística e na secretaria da igreja. Lá em casa ele raramente vai, ele está mais aqui, ele chega lá para dormir e só. Eu quero pedir, cadê a Shirley e o Daniel? Eu gostaria que eles viessem aqui. Vem cá, Shirley, cadê o Daniel? É uma questão pessoal, eu preciso expressar a minha gratidão pela vida destes irmãos amados, o meu filho Daniel, a Shirley, o pastor Francisco, porque dentre outros, nós temos muitos outros, a irmã Norma, que atuou extraordinariamente no contato, mas eu estou dizendo pessoas que atuaram diretamente ligadas a mim, é nesse sentido que eu estou pondo. Sem eles eu estaria com muita dificuldade nesse ano. Nós agradecemos a Deus. Eu quero nesse momento pedir ao pastor Reginaldo que ore pela vida do Daniel, da Shirley e do pastor Francisco, agradecendo a Deus pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo desdobramento deles nesse ano. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu reino é de cooperação. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado esta igreja.
Nós te louvamos pelos teus filhos, que entenderam os teus propósitos, aquilo que o Senhor queria realizar, e que de uma forma especial se colocaram ombreando ao lado do teu servo, pastor Daniel. Senhor, queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Francisco. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu filho, pelo que ele tem feito para o Senhor. Que o Senhor o abençoe ricamente, que o Senhor ministre sobre a sua família, que o Senhor esteja dando a ele aquilo que ele necessita a cada dia, a cada manhã. Ó Deus, nós queremos abençoar o teu servo Daniel, Pai, em nome de Jesus, que a cada dia ele seja renovado pelo Senhor, que as suas forças sejam renovadas. Ó Deus, que tudo aquilo que ele tem feito diante do Senhor, que possa prosperar, que o Senhor possa abençoar o seu trabalho na igreja do Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu trabalho secular, que o Senhor possa abençoar a sua vida em todos os níveis. No nome de Jesus nós abençoamos o teu filho, te somos gratos pela sua disposição e sua voluntariedade. Senhor, abençoamos a tua filha Shirley, que tem dedicado horas e horas na tua casa, em prol, ó Deus, do andamento da parte burocrática desta igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, quantos pedidos fazemos a ela, e ela prontamente nos atende. Ó Deus, quantas vezes ela tem servido os teus servos pastores. A tua palavra diz que o Senhor abençoaria aqueles que abençoassem os teus servos pastores. E nós, ó Deus, te pedimos que abençoe com toda sorte de bênçãos a vida da tua filha. No nome de Jesus, que o seu trabalho seja retribuído pelo Senhor em escala dobrada. Muito obrigado, ó Deus, por esses servos do Senhor e tantos outros que têm ajudado na tua obra neste lugar. No nome de Jesus, nós te somos gratos. Amém. Vamos nos colocar todos de pé, irmãos, agora, antes do grupo cantar. Nós vamos levantar os nossos dízimos e ofertas. Esta é uma noite especial do aniversário da igreja, e você vai entregar ao Senhor com grande alegria e gratidão no seu coração, seu dízimo e a sua oferta. Um momentinho só aqui, irmãos. Pastor Francisco está me dando uma sugestão inteligente. É melhor que nós cantemos assentados, não é isso? E venhamos à frente numa certa ordem. Primeiro os que estão lá do lado de fora, depois para ver, sentir, meditar, se emocionar, percorrendo os mesmos lugares que Jesus percorreu e ressuscitou. Quanta emoção! Naturalmente você pensava estar nos lugares que você conhece pela história, que homens gigantes da fé estiveram frente a frente com nosso querido Deus. Tenho certeza que nestes momentos de viagem imaginária era aguçado em seu coração um desejo muito grande, mas suas limitações humanas o acordavam de sonho maravilhoso. Mas foi nessas horas, pastor, de volta à realidade, que acredito que Deus olhava para você e dizia com ternura: filho amado, eu satisfarei o desejo do teu coração. Esta viagem já está determinada para a sua vida. Julho de 1993, 25 anos de ministério, culto de ação de graças. E o presente? Havia de ser um presente que manifestasse nossa gratidão, que deixasse marcas e lembranças em sua vida, como em nossas vidas temos as marcas de seu ministério. Família, igreja, amigos, irmãos, canais de Deus, tornaram em realidade o seu grande sonho, pastor. Não posso esquecer do seu semblante emocionado naquela noite, ao abrir aquele pacote entregue pela irmã Beatriz, Viagem à Terra Santa. Naquela hora
você pôde comprovar mais uma vez, pastor, a veracidade da palavra de Deus quando diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que é desejo do teu coração. Hoje, véspera de viagem, é amanhã, pastor, 13 horas, aeroporto de Confins rumo ao Rio, 16h30 horas, voo direto para Roma, de Roma ao Cairo, 3 dias visitando as belezas do Egito, Monte Sinai. Que experiência extraordinária, subir ao Monte Sinai vivenciando toda a história que conhecemos de Moisés, Mar Vermelho e tantos outros lugares. Sai do Egito em rumo à Palestina, Jericó, Jerusalém, Galileia, lugares onde pisou os pés do nosso amado Jesus. Podemos imaginar você, pastor Daniel, conhecedor profundo da história sagrada, bebendo nesses reservatórios de reflexão que o Senhor lhe proporcionará nesses dias. Mas não acaba aí. Do Egito você vai para Atenas, visita o Areópago, Corinto, Tessalônica. São alguns pontos que lembramos agora. Apaixonado pelo ministério de Paulo, vai agora contemplar com seus olhos os lugares por onde ele pregou, andou, viveu o seu ministério. Volta a Roma e já nesta altura podemos avaliar como seu coração deverá estar explodindo pela vontade de rever seus queridos, sua igreja, compartilhar com veemência o que Deus te proporcionou. Com certeza, ministério enriquecido, experiências vividas, testemunhos para edificação, vida transportando. Já podemos sentir saudades de você, pastor Daniel. Ansiosos para vê-lo de volta, compartilhando conosco as experiências vividas na Terra Santa. Mas agora o que nós queremos é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele lhe concede. Abençoá-lo, pedindo ao Senhor que cuide de sua vida nestes dias. Que cuide de sua saúde, livrando-o do mal. Nova Canaã se alegra, pastor. O coração de cada um que contribuiu rejubila nesta hora, gratos a Deus por terem sido escolhidos para a realização deste plano divino para a sua vida. Estaremos orando por você, pedindo ao Espírito Santo de Deus para lhe ministrar poderosamente em cada pedaço de chão que você pisar. Deus o abençoe. Nova Canaã deseja-lhe boa viagem. Vamos nos colocar em pé. Pastor Francisco vai nos dirigir uma palavra ao Senhor. Irmãos, Pai, nós somos gratos pela vida do pastor Daniel, esses anos em Nova Canaã, e agora, Senhor, tu dás presente a teu servo. A tua igreja já sente saudade, pois agora, Senhor, realmente ele vai ficar mais de 20 dias fora do convívio da sua igreja. Abençoa o teu servo, alegrando, guardando, abençoando, dando-lhe sabedoria e graça para compreender todas as coisas. Que teu Espírito Santo encha a sua vida, ao tocar, ao andar, ao ouvir, Senhor, em cada lugar que ele passar. Que ele possa trazer, Senhor, grandes bênçãos para a tua igreja. Guarda o teu servo nessas viagens de avião, naqueles lugares difíceis, ó Deus, em tudo o Senhor esteja com ele, com esta caravana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque assim que o conjunto cantar, nós estaremos terminando. Vocês podem ficar aí à frente. Irmãos, eu agradeço a irmã Neide, o pastor Reginaldo, o pastor Francisco. Eu ia de fato pedir à igreja as orações pela viagem. De fato, para mim, irmãos, isso é um sonho. É um sonho. Eu quero dizer que eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros, como diz o profeta Amós. O profeta Amós é que disse isso, né? Eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me deu uma ordem. E eu me sinto na mesma condição do profeta Amós.
Eu jamais podia imaginar uma oportunidade dessa, devido às minhas limitações pessoais, limitações de toda ordem, sobretudo financeiras, sobretudo financeiras. Eu não tenho como expressar a minha gratidão a Deus pela igreja, pela minha família, pelos irmãos individualmente de Nova Canaã, e eu estou realmente vivenciando e curtindo cada momento desse, dado que Deus, mercê de Deus, eu tenho um certo conhecimento da história sagrada, e eu poderei agora conferir cada local, cada fato. Eu já não estou dormindo, eu já sou ruim para dormir, então eu já estou pensando essa noite, como é que eu vou dormir essa noite, né? Nós vamos parar em Roma, isso me tem pensado, vamos ficar 3 dias ali para visitar locais interessantes da história da igreja, mas 2 pontos me têm feito assim perder o sono de emoção. É o Coliseu. Quando se fala no Coliseu romano, eu me lembro daquela galeria de heróis da fé, especialmente de uma menina, uma jovem chamada Vívia Perpétua, que ficou na história da igreja como um dos mais lindos exemplos de amor a Jesus. E além do Coliseu, as catacumbas, né? Onde a igreja perseguida e proibida e massacrada se reunia e morava, e ali ela podia cultuar ao Senhor. Então realmente haja coração para aguentar, né? Tanta emoção. Eu agradeço a Deus e conto com as orações dos irmãos. Estarei chegando lá pelo dia, eu creio que 26 ou 27, nós estaremos de volta. Eu estou pedindo a Deus que me dê condições de fazer um documentário, porque eu quero depois, evidentemente, passar aqui para a igreja, todo um documentário da viagem. Que Deus nos abençoe. Eu quero ainda dizer que a senhora Maria das Dores, ela é irmã de um irmão nosso aqui chamado irmão José Raimundo. O irmão José Raimundo está aqui? Está ali. A irmã dele está internada muito mal, sofreu um derrame e está muito mal. Nós vamos orar por ela dentro de instantes. Eu queria ter notícia do menino Derlei. Cadê o Derlei? Mas está aqui. Como é que está o garoto? Está bom, graças a Deus. Não se lembra, ele levou um tiro no peito, um tiro acidental, e foi salvo de maneira miraculosa. Realmente foi um milagre como aquele menino foi salvo. Uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa, como Deus poupou a vida dele. Nós vamos orar agora, irmãos, agradecendo o Senhor. Vamos ficar todos de pé. De pé vocês vão ouvir o conjunto cantando. Depois nós vamos orar e vamos encerrar essa noite especial do 18º aniversário de Nova Canaã. Podem cantar. Queria só deixar um versículo com a igreja, com os pastores, que está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.